duas figuras que vão conduzir esse trabalho, que seriam o Orson Carrara e a Thaís Muriyama, que irão falar sobre o tema Psiquiatria Infanto-Juvenil. Então, uma boa entrevista a todos. Muito boa noite. É uma honra estarmos aqui nesta noite e quero agradecer a presença de todos e também aos internautas conectados e o compartilhamento deste momento nas páginas todas que nós solicitamos ao Brasil todo, em função da importância do tema, da temática, das abordagens. E nós temos aqui, pois, a doutora Thaís Muriyama. Nós ficamos sabendo do trabalho dela quando estivemos em Itapira, lá no Instituto Bairral. Depois a entrevistamos para a revista eletrônica O Consolador, uma entrevista que ficou sensacional, está disponível na internet, nós gostamos muito, e gostamos tanto que desejamos convidá-la para vir aqui. E depois, essa entrevista foi publicada compactamente no jornal Tribuna do Espiritismo, marcamos a data, e hoje ela está aqui conosco. A doutora Thaís é de família espírita, o avô já era espírita, né? Viveu a experiência de nascer no espiritismo, atua lá em Itapira, no Instituto Bairral, e é filha de psiquiatra e de professora. E ela vai contar um pouco para a gente. Thaís, permita-me chamá-la de Thaís, e fique à vontade para as suas considerações iniciais, quiser fazer um breve histórico da sua atividade, fique à vontade nesses primeiros momentos. Depois passamos para as perguntas. Eu agradeço infinitamente essa oportunidade. Quem está aqui com a gente e quem está conectado em coração e em pensamento, e especialmente a espiritualidade que certamente está nos assistindo, porque as vibrações são muito acolhedoras aqui. Tenho certeza que essas vibrações são a construção coletiva dessa comunidade, mas eu fico assim impressionada, muito sensibilizada de estar podendo compartilhar com vocês desse ambiente, desse momento muito especial. Eu, de fato, tive essa felicidade de nascer numa casa espírita. Para mim foi uma felicidade porque eu tenho certeza que foi um benefício divino, porque certamente Deus conhecia as necessidades do meu espírito, e sem isso eu não poderia ter conseguido as conquistas espirituais que eu precisaria ter nessa vida. Então eu me lembro de muito pequena ter sido sempre criada num ambiente espírita, de forma que eu não tive espaço para duvidar da existência dos espíritos, da importância deles na nossa vida, do poder de Deus, da misericórdia, da bondade de Deus, que sempre inunda nosso caminho, que sempre nos surpreende. Meus pais sempre tiveram um olhar muito voltado para essa questão do desenvolvimento. Então, quando a gente teve a oportunidade de conversar para essa entrevista que o Sr. Orson citou, eu estava contando a eles que meu pai é psiquiatra, e na época que ele conheceu minha mãe, ele ainda era um jovem estudante de medicina, ainda não estava formado, e eles se conheceram dentro da doutrina, porque minha mãe era, na época, jovenzinha também, estudava matemática, e ela e as irmãs tinham um projeto num educandário espírita, ligado ao Centro Espírita Allan Kardec, em Campinas, no interior de São Paulo. Então, lá elas faziam algum tipo de instrução para as crianças, enfim, cuidados que elas poderiam oferecer, mas elas viam algumas crianças muito doentinhas e se preocupavam, às vezes, e não tinham muito recurso para poder tratar. Então, um dia elas tiveram a ideia de anunciar no jornal, pedindo um médico voluntário que pudesse ajudar no cuidado das crianças, e foi assim que veio meu pai, né? Então, eu e meus irmãos, a gente tem essa brincadeira que o orfanato do meu pai e da minha mãe começou ali, e depois se estendeu com a nossa casa, com a nossa família. Então, eles tinham essa paixão já pelo desenvolvimento.
pela criança. Eu acho que o que mais os uniu, né, acho que as uniões são difíceis na Terra, e eu não venho de uma família diferente, mas acho que eu tive essa felicidade dos meus pais tinham em comum essa paixão pela infância, pela criança e pelo desenvolvimento. E o meu pai sendo médico e minha mãe sendo professora, estavam sempre conversando sobre os assuntos do que seria melhor para o desenvolvimento nosso, os filhos, e também de forma geral das crianças. Acho que isso me fez ter paixão pelo assunto também. E acabei estudando psiquiatria e acabei depois estudando psiquiatria da infância e da adolescência. E no Instituto Bairral, hoje, eu tenho feito um trabalho justamente de psiquiatria da infância e da adolescência voltada para o desenvolvimento, voltado para auxiliar as crianças nessa jornada. Como espíritas, acho que nós acreditamos que é mais do que uma jornada desenvolvimental. É a oportunidade de uma nova encarnação. Esse momento único em que o espírito vem de novo à Terra, livre de registros, e ele começa uma nova trajetória. E alguns vícios do passado precisam ser apagados. Alguns hábitos antigos do espírito precisam ser substituídos por novos hábitos. Dessa forma que eu vejo o desenvolvimento. Então, olhando para uma criança, a gente vê que ela tem tendências, tem coisas que já estão ali, e a gente vê que tem outras coisas que a gente vai poder oferecer para ela, outras possibilidades, que talvez não sejam a natureza dela. E é dessa forma que a gente tem trabalhado. Felizmente, a medicina tem evoluído, e a gente acha que não tem hoje nenhuma contradição entre a visão espírita do desenvolvimento e a visão dentro da psiquiatria do desenvolvimento, no sentido de que na psiquiatria do desenvolvimento também se acredita que a criança nasce com certas tendências. A diferença é que eles vão atribuir as tendências da criança a fatores biológicos, genéticos, enquanto que o que a gente vai ver como aprendizado do espírito ao longo da encarnação vai ser entendido dentro da medicina como fator ambiental. E é dessa relação entre o que é próprio de cada um e o que a gente recebe do mundo que se forma um novo ser, né? Um ser que está não por acaso aqui na Terra, mas que está aqui porque precisa da oportunidade da encarnação para aprender alguma coisa nova. E dentro dessa visão científica, psiquiátrica, no caso, existe uma forma de identificar sintomas na criança e no jovem de distúrbios psiquiátricos? Qual seria uma maneira prática de identificação disso? Essa pergunta é muito interessante, porque acho que de alguma forma fala para a gente sobre prevenção, né? Então, quando a gente fala tem sinais, sim, né? Mais do que sinais... Acho que acabou a bateria, gente. Mas sim, tem sinais... O que a gente faz basicamente na psiquiatria da infância e da adolescência ou na psiquiatria do desenvolvimento é observar a criança na fase do desenvolvimento que ela está, não só da perspectiva do desenvolvimento cognitivo, motor, do desenvolvimento físico, que é o que normalmente, por exemplo, o pediatra avalia, mas do desenvolvimento socioemocional. E aí a gente vê o quanto aquém do que seria esperado para aquela idade ela está ou não com relação ao desenvolvimento socioemocional. Então, o que eu chamo de desenvolvimento socioemocional? Toda a gama de habilidades de regulação emocional, controle emocional, gestão emocional, compreensão emocional e também social. Então, de interação, a capacidade da criança empática, a capacidade de colaborar, capacidade da criança se colocar no referencial do outro, entender o que o outro está sentindo, pensando, a capacidade da criança estabelecer coligações grupais, enfim, são exemplos apenas do que são habilidades socioemocionais. Quando eu avalio uma criança da perspectiva desenvolvimental dentro da psiquiatria, o que eu estou vendo é o que seria esperado que ela já fizesse e se ela apresenta ou não isso que é esperado. Sempre no sentido de, se ela ainda não apresenta comportamentos ou habilidades que ela deveria ter,
nós vamos estimular. Essa é a ideia, como eu faço para fazer ela atingir o máximo do potencial desenvolvimental. Então, para cada transtorno mental da vida adulta, existem alguns sinais na infância. E tanto existem sinais, vamos dizer assim, que se estabelecem antes do transtorno, quanto os sinais do transtorno em si. Por exemplo, se a gente pensa em uma pessoa esquizofrênica na vida adulta, né, aqueles casos mais graves de pessoas que têm delírios, alucinações, ouvem vozes, que perdem completamente a conexão com a realidade. Se vocês se perguntarem o que a gente poderia ver na criança que sinalizaria para mim que ela tem uma chance maior de se tornar um adulto esquizofrênico. Alguém consegue imaginar o que seria? Puxa, é um desafio isso, não é? Imaginar numa criança com a sua timidez ou com a sua hiperatividade identificar um sintoma. E é possível. É possível. É óbvio que não com 100% de certeza, de acerto, mas existem alguns estudos que olham exatamente para isso. São chamados coortes. Então, são estudos que pegam os melhores, né, estudos nesse sentido. O que eles fazem? Eles pegam populações inteiras de uma localidade, nascida num determinado ano, e acompanham essas populações inteiras por muitos anos até a vida adulta. E aí eles traçam quais são as características da infância que vão predispor, por exemplo, ao uso de droga na vida adulta, a delinquência, a hiperatividade, mesmo na infância, enfim, assim por diante. Então, só para vocês terem uma ideia, né, quando eu estou falando são estudos muito grandes e muito caros, então não temos muitas coortes de nascidos vivos no mundo, mas já temos algumas dezenas, tá? Talvez 2 dezenas. A mais famosa de todas, talvez a primeira, é uma coorte que começa em 1972, na cidade de Dunedin, na Nova Zelândia, e que hoje os integrantes dela já estão quarentões, estão continuando sendo seguidos. Então, dali que a gente sabe algumas características. Então, por exemplo, só para dar o exemplo da esquizofrenia em si, que a gente estava falando, a principal característica que vai predispor a delírios é baixa habilidade social, e normalmente são crianças que têm leves e sutis atrasos na área motora e na área de linguagem, mas principalmente uma questão social. E aí, a hora que a gente olha para isso, parece estranho, né? O que tem a ver? Por que uma pessoa que é mais isolada ou que tem mais dificuldade de se colocar no lugar do outro, entender o que o outro pensa, vai ter uma chance maior de delírio? E isso eu acho que é uma coisa fascinante da psiquiatria, né? A compreensão do que está acontecendo com aqueles que não estão bem, com as pessoas que estão sofrendo. Eu não sei se todo mundo sabe, mas o tipo de delírio mais comum, ou quase todos os delírios que acometem os psicóticos, são delírios. Alguém aqui lembra de algum, já ouviu falar, né? Já viu um paciente que está em surto psicótico? Então, acho que quem viu, estou vendo que algumas pessoas tiveram, né, que presenciar essa dor, esse sofrimento, sabem um pouquinho do que eu estou falando. Quase sempre a pessoa está paranoide. O tema dos delírios humanos são muito recorrentes. Quase todo mundo que fica psicótico tem os mesmos temas. A pessoa se sente perseguido, acha que estão todos olhando para ela, que tem vozes falando com ela, dando ordens, xingando, ofendendo. Então, na maioria, são delírios persecutórios ou de grandiosidade. Quase todos os delírios humanos passam pela questão social, portanto. Se você for pensar, o que acontece? O que provavelmente acontece é que a criança que tem muita dificuldade de saber o que passa na cabeça dos outros, por uma inabilidade, a gente usa uma habilidade que a gente chama de teoria da mente, uma habilidade cognitiva para supor o que o outro está pensando. A criança que tem uma dificuldade maior nisso, ela, ao não saber o que o outro pensa, fica mais facilmente paranoide. Ela fica mais facilmente paranoide porque a mente humana tem uma tendência de, quando você não sabe o que esperar, você supõe o ruim. Então, se eu trouxer aqui uma caixa para vocês,
escura e falar assim, olha, você quer pôr a mão aqui dentro dessa caixa? Pode ser que tenha uma cobra ou pode ser que tenha uma nota de R$100. A maior parte das pessoas vai falar, eu não quero. É mais fácil a nossa mente supor uma coisa ruim do que uma coisa boa, porque isso é protetor. Isso, se você for pensar na natureza, não por acaso a natureza faz isso. O que vai me levar a ter mais segurança? É se eu supor mais o ruim e me proteger mais. Isso é particularmente verdade na adolescência. A adolescência é a fase da vida em que o jovem se lança ao mundo sem a proteção que até então ele tinha das figuras parentais. E é nessa fase da adolescência que a gente vê eclodir a maior parte dos episódios psicóticos. A idade típica do início do primeiro surto psicótico é no final da adolescência e início da idade adulta. Por quê? Porque o cérebro ali sofre uma sensibilização para a paranoia. É como se a natureza, adivinhando que agora o jovem vai encarar o mundo sozinho, sem proteção, ele tivesse que ficar mais preocupado com riscos, com estar sendo enganado, ameaçado. E é nesse ponto que algumas pessoas perdem o equilíbrio da mente e vem, por exemplo, um surto psicótico. Bom, mas aqui eu estou falando de uma coisa grave, que é o surto psicótico, né? E a pergunta do seu Orson era mais genérica. É claro que a gente tem várias outras coisas muito mais sutis, mais leves, como uma dificuldade de atenção, uma dificuldade, por exemplo, mais simples de regulação de emoção. Todas essas pequenas coisas a gente consegue, avaliando a criança, saber se ela está atrasada ou não, para o que seria esperado para a idade dela. Então, por exemplo, às vezes uma criança que faz muita birra, não tolera ser frustrada, que quando quer alguma coisa quer demais e não consegue esperar, que não consegue guardar nada para depois, você falar para ela, olha, come um pedacinho do chocolate agora e depois você come o resto, e ela não consegue. Essas crianças com grande senso de urgência, de gratificação imediata, de avidez pelas coisas, não é incomum que quando a gente avalie, a gente perceba que elas estão um pouquinho atrasadas no que a gente chama autorregulação. A capacidade de modular o próprio estado mental, o próprio estado emocional em favor de conseguir uma meta de longo prazo. Então, são exemplos, mas sim, a gente consegue rastrear na infância e na adolescência vários sinais do comportamento da criança. E quanto mais precoce a gente avalia a criança, normalmente melhor, para poder ir acompanhando e sabendo se ela está se desenvolvendo bem. A evolução da psiquiatria possibilitou estudos dessa profundidade, por exemplo, de acompanhar uma população da idade infantil até a idade adulta e verificar tudo isso, né? Agora, pensando em nós, os adultos, pais, tios, educadores, adultos em geral, qual é na prevenção ou no acionamento de um distúrbio, qual é o principal elemento que previne ou aciona um distúrbio psiquiátrico que vai se apresentar na idade adulta? Essa é outra pergunta fundamental, né? Para cada transtorno, eu diria que o gatilho é diferente. Os fatores ambientais que favorecem ou que levam ao eclodir dos sintomas pode ser diferente. Por exemplo, a ansiedade é uma exacerbação dos sistemas de medo, de risco, de alerta, né? Então, a pessoa ansiosa, a gente tem alguns tipos de ansiedade. Então, um tipo de ansiedade é aquilo que a gente chama de ansiedade generalizada, que são as pessoas que estão constantemente tensas, preocupadas, querem tudo para ontem, se incomodam demais com pendências. Então, são crianças normalmente que querem sempre agradar, não conseguem dizer não, estão sempre preocupadas com cumprir com as normas, com as regras de uma forma exagerada. Essas crianças que são ansiosas, não é incomum que a gente veja na história delas que se elas sofrem uma situação grave de insegurança, elas vão desenvolver, por exemplo, um transtorno de pânico junto com a ansiedade.
Então, dá um exemplo de um caso, né? Uma menina que sempre foi muito autoexigente, se cobrava muito, muito preocupada, muito tensa, sempre questionando de dor de cabeça, dor de estômago, que é muito típico dessas crianças ansiosas. Se tirava 9 na prova, ficava desesperada, começava a chorar, mas uma criança bem ansiosa. Ela foi assaltada em casa 2 vezes no mesmo ano. Ela começou a ter crises de pânico. Então, ou seja, o que acontece é que eu tenho as minhas tendências, né? Eu já sou uma pessoa com uma tendência a superestimar o risco, por isso que eu sou muito tenso, muito hipervigio, muito preocupado. E aí a vida vem e confirma para mim que o mundo é um lugar muito perigoso, inseguro, que pode a qualquer momento acontecer uma situação de risco de vida. Isso vai fazer com que teu cérebro desperte alertas maiores. Então, a gente tem algumas áreas do cérebro responsáveis por essa leitura de alerta, essa sinalização de alerta. Essas áreas começam a ficar tão ativas que elas passam a disparar espontaneamente, sem nenhuma ameaça, que é o que caracteriza o transtorno de pânico. A gente tem uma região do cérebro que é como se fosse um gatilho do alerta máximo, que é o lóculo cerúleo. Em quem tem pânico, ele está disparando automaticamente sem ter uma situação de risco de vida acontecendo. Agora, por exemplo, para proteger essa criança de um transtorno de ansiedade, o que a gente poderia fazer? Não existem bons estudos que consigam comprovar hoje as melhores estratégias de prevenção ainda. Hoje a gente já conhece bem os fatores de risco, mas a gente não tem ainda concluído os estudos sobre prevenção. Mas, possivelmente, o que você mais pode fazer por uma criança, por exemplo, nessa área de ansiedade, para evitar o eclodir dos sintomas, é garantir a ela, primeiro, segurança, é que ela esteja num mundo que é seguro, de fato. Quando isso não é possível, ela entenda que ela tem proteção. Então, nesse sentido, é muito comum a gente ver, por exemplo, mães muito ansiosas e pais muito ansiosos, sem querer, no melhor objetivo de proteger o filho, eles transmitem uma ideia implícita no comportamento deles, que quer dizer para a criança, o mundo é muito perigoso e você é muito vulnerável. Então, por exemplo, uma mãe ansiosa, ela vê a criança subindo uma escada sozinha, o que ela faz? Ai, para que você vai cair, volta aqui, não vai subir essa escada, pega pela mão. Ou seja, né, ela está dizendo para a criança, subir escada é uma coisa muito perigosa e você é muito incapaz. Eu não acredito que você consegue. Mas é um gatilho isso? Pode ser. Pode ser um gatilho. Não é um gatilho no sentido que não é daquele dia para frente, mas favorece o aprendizado. Tem 2 formas de transmissão transgeracional de ansiedade. Uma é genética, eu passo pelo gene mesmo, e a outra é por aprendizado. Eu, por ser muito ansioso, ensino a criança a ser ansiosa. Então, tem um experimento clássico nesse sentido, que uma criança pequenininha é colocada numa plataforma, e essa plataforma tem uma depressão central, uma rampinha. A criança não enxerga o fim da rampa. Então, quando ela chega lá em cima, ela olha para baixo e não sabe o que tem. E, portanto, ela não sabe se é seguro ou não descer. Então, só que a criança ela tem uma natureza exploradora, ela quer ir para frente. Então, qual a primeira coisa que a criança faz, né, quando ela não sabe se ela pode ir para frente? Olha para a mãe. Então, ela olha para a mãe e a gente orienta a mãe. Se a mãe sorri e fica calma, a criança vai para frente. Se a mãe faz uma cara de medo, a criança para e volta para trás. Então, sim, tem um aprendizado. Tem uma parte do comportamento humano, né, da criança, que é ensinado através de modelos. Pelo conhecimento espírita, a gente tem toda a bagagem das experiências, dos traumas anteriores, etc. Mas do ponto de vista biológico, físico, cerebral mesmo, o que acontece? É uma química ou é uma imperfeição de construção material? Tem algumas coisas, né? Então, assim, ficando nessa história da ansiedade, por exemplo, é claro que para cada transtorno é uma coisa, né? Tem vários outros, né? Uma infinidade, né? Uma infinidade, mas é muito interessante porque recentemente a gente descobriu algumas coisas novas. Então, uma parte da herança genética
ela é material, então é o gene. Então, por exemplo, a serotonina é um neurotransmissor que no cérebro vai ter uma função importante em produzir afetos positivos, como tranquilidade, relaxamento e felicidade de forma geral. Quando você tem uma atividade serotoninérgica baixa no teu cérebro, você tem uma tendência maior a ser ou depressivo ou ansioso, que são afetos mais negativos, né? Na depressão é o sentimento de tristeza, na ansiedade, sentimentos de tensão, preocupação, medo, insegurança. Tem pessoas que têm os genes que codificam as moléculas receptoras de serotonina mais disfuncionais ou menos operantes. Então, elas têm uma chance maior de ter ansiedade. E isso você passa para o seu filho. Agora, tem uma outra coisa muito legal. E é físico, né? É físico. Naturalmente determinado pela presença do espírito, né? Que influenciou na formação do corpo, né? Tudo bem, né? Mas é físico, um componente físico. É físico, e o legal hoje é que a gente sabe que tudo que envolve o comportamento tem um elemento físico. Porque o espírito, para se manifestar na Terra, precisa do corpo. Isso, perfeito. Então, por exemplo... Inclusive na mediunidade, né? Inclusive, né? Mas é muito interessante porque, por exemplo, foi demonstrado, isso é uma descoberta relativamente recente. Se você pegar, então uma pergunta natural que você fez pode ser respondida com um experimento muito interessante em que você faz o seguinte, porque tinha uma dúvida, né? Será que a mãe que é ansiosa passou ansiedade para o filho porque ela ensinou o modelo da ansiedade, como eu estava falando, ou pelo gene? Então, o que eles fizeram? Eles pegavam linhagens de ratas ansiosas e de ratinhas que eram tranquilas, relaxadas. Óbvio que a gente supõe que a rata é ansiosa ou não pelo comportamento dela, né? Então, você vê como ela se comporta num labirinto. A ratinha que é mais ansiosa, ela está sempre perto das beiradas, ela dá corridinhas curtas e prefere ficar escondidinha da luz. E a outra vai tranquila, né? A outra já explora de uma forma mais natural e acha mais rápido a comida. E na hora que você pegava essas ratinhas e classificava, quando você olhava para a cria, você via que as mães ansiosas tinham uma chance maior de ter um filhinho ansioso. Então, o que eles começaram a fazer? Assim que os filhotes nasciam, eles trocavam de mãe. Então, o filhote da mãe ansiosa era criado pela mãe relaxada e vice-versa. E o que foi descoberto com esse tipo de experimento, a gente chama isso de cross-fostering, basicamente é uma descoberta muito interessante, que é a forma como você cuida do bebê muda a expressão do DNA. Então, o que acontecia basicamente é que o bebê que vinha da mãe ansiosa vinha com os genes que codificavam uma daquelas proteínas que recebem a serotonina no cérebro, menos funcional. A hora que ele era lambido e cuidado pela outra rata, que era mais tranquila e amorosa, essa proteína se modificava, abria a fita de DNA e passava a ser possível transcrever o receptor de uma forma mais adequada. Então, a gente mostrou, basicamente, que você pode mudar a herança genética oferecendo um tipo de cuidado diferente. Esse raciocínio, doutora Thais, cabe na pergunta próxima aqui. Como encarar, então, a hiperatividade, o autismo e a timidez, que são três situações muito características do comportamento humano? Hiperatividade, timidez, aquela retração intensa. O autismo tem causas espirituais também, mas como é que fica? Como fica isso? São distúrbios psiquiátricos também? Podem ser considerados? Os três casos? Para a medicina hoje, a hiperatividade, se ela for acompanhada de desatenção e de impulsividade, ela entra no que é chamado hoje do diagnóstico de transtornos de déficit de atenção, que é hiperatividade e impulsividade. Todos os transtornos psiquiátricos de hoje provavelmente vão ser compreendidos de uma forma um pouco diferente no futuro, porque no momento atual as classificações diagnósticas em psiquiatria estão sendo revistas e, muito resumidamente, o que a gente provavelmente vai ter no futuro, ao invés de eu dar classificações categóricas do tipo você tem isso ou você tem aquilo, a criança e o adulto também vai ser avaliado com relação a vertentes desenvolvimentais.
Então, ao invés de eu dizer assim, você é ansioso ou você não é, eu vou olhar para como você reage aos afetos de medo, como você lida com ameaças, como você lida com segurança, falando de um jeito bem simplificado, e classificar você com relação à sua forma de funcionar nesse eixo e em vários outros. Mas, por exemplo, o que hoje é chamado de déficit de atenção com hiperatividade e impulsividade é muito interessante, porque as pessoas acham que o déficit de atenção é um déficit da atenção, é uma dificuldade de atenção, mas não é. É uma dificuldade da regulação e tem vários perfis, na verdade, é muito heterogêneo o tipo de criança que vai ter esse perfil, mas vou falar um exemplo de um perfil que a gente vê nessas crianças e que é relativamente comum. Na verdade, é uma criança que está atrasada, de forma geral, o que a gente chama controle inibitório. O que é o controle inibitório? O controle inibitório é a capacidade do teu cérebro inibir atividades dele próprio que não são interessantes. Vou explicar de uma forma mais simples. O que é prestar atenção? Né? Então, vamos supor, estou olhando aqui para o seu Orson, estou prestando atenção nele. O que imediatamente acontece? Tudo que está em volta fica borrado, não é? Esse borramento do que compete com o foco de atenção é feito propositadamente no cérebro. O que acontece no cérebro é que, vocês sabem que o cérebro é um sistema elétrico, né? Os neurônios, eles funcionam baseado em impulso elétrico mesmo. O que a gente faz para prestar atenção é que você cria um diferencial no limiar mesmo em milivolts, sabe volt igual da pilha? Então, o que acontece é assim, ó, as células os neurônios lá do meu córtex visual, que estão representando o seu Orson, eles ficam muito sensíveis e com qualquer nível de milivolt de atividade elétrica, eles vão disparar. E os que estão em volta ficam super refratários e resistentes à atividade. Então, eu regulo naqueles... precisa de um nível de volts muito mais altos para que eles funcionem. Então, isso eu estou fazendo, eu estou inibindo os que estão em volta, para poder prestar atenção. Quando você presta atenção na voz de uma pessoa, você inibe todos os ruídos que estão no entorno. É interessante, prestar atenção naquele, né? Naquilo. Então, assim, prestar atenção é fazer controle inibitório. E o autista, ele se fecha, então, no caso? O autismo é uma coisa bem diferente. Ah, é diferente desse É bem diferente. Porque no autismo, a deficiência primária, a dificuldade primária da criança é social. A gente tem o cérebro humano típico, o mais comum, é um cérebro extremamente social. Como a nossa espécie é uma espécie muito social, a espécie humana, o que eu quero dizer com espécie social, né? São aqueles... a gente tem alguns animais da natureza que sobrevivem sozinhos e outros que só sobrevivem se participar de um grupo. Os mamíferos, de forma geral, são sociais e o ser humano é extremamente social. Então, se a gente for largado sozinho numa floresta, você morre pouco tempo depois, né? Tirando Robinson Crusoe, que aparentemente sobreviveu, o resto, né? Que não é da literatura de verdade, não sobrevive. Então, para poder conseguir pertencimento a grupos, a gente tem a maior parte da nossa atividade cerebral está voltada para questões sociais. Os 90% do nosso processamento de informação processa informação social. Interação. Tudo que quer dizer outro ser humano. Então, o que quer dizer isso? Assim, ó, eu chego numa sala de um palácio. Coisa mais linda, tem tesouros, tem cortinas, tem janelas, tem esculturas, tem um monte de coisa. E tem uma pessoa no meio. Você não vai olhar para nada antes de olhar para a pessoa. E se você fizer um experimento que você põe uma pessoa dentro de uma sala com um monte de coisa e uma pessoa, depois você tira a pessoa da sala e você pergunta o que você viu, ela sabe descrever tudo sobre a pessoa. Cor do cabelo, altura, se era gordo, era magro, tudo. Ela perde um monte de coisa que tinha na sala. Então, nosso cérebro processa muita informação sobre o outro. A gente tem, por exemplo, uma área enorme do cérebro dedicada a rosto. Então, você sabe, se eu mostrar uma foto do nariz da sua mãe, você sabe que é o nariz da sua mãe. A gente, inclusive, sabe os olhos de todos os teus amigos. Né? Porque a gente processa muito esse tipo de informação. O que o autista tem é que o cérebro dele não processa informação que envolve outro ser humano mais do que as outras informações do mundo.
Mas, além do componente espiritual, também tem a causa física aí. Provavelmente tem, e até acredito, tudo tem uma causa espiritual e uma causa física, porque o espírito se manifesta na Terra através de um corpo. Não é só causa espiritual, tem a causa física também, né? Daí a medicina, né? Daí a medicina, porque vamos supor que o autismo seja do espírito. O que eu imagino, né? Eu imagino que uma criança autista, ou ela é um espírito que está num estado autístico, e ele precisa encarnar para ser retirado disso, então, estando no corpo, vai ser mais fácil despertá-lo para o outro, ou então ele vai nascer com aprovação do autismo. Porque, por exemplo, ele tenha sido um grande intelectual e ele menosprezou os contatos. Sim. Ou por Nos qualquer escapam, as causas nos escapam, né? A necessidade do espírito. Nós não sabemos, e cada espírito tem a sua. Mas, de qualquer forma, o que eles têm é uma dificuldade muito grande no processamento, especificamente de informações que envolvem predição do outro, e o que o outro pensa, o que o outro sente, e inclusive a consideração, a presença do outro impõe pouca coisa a eles. E é diferente da timidez, então? É outro aspecto. O que acontece com a timidez? Crianças, às vezes, que se fecham totalmente, adultos, às vezes, com grande dificuldade de comunicação, não é? Muito. É um grande sofrimento a fobia social, as timidezes excessivas. Tem tratamento, melhora muito. Isso é uma boa notícia. É mesmo, tratamento médico mesmo, remédio. Remédio melhora muito a fobia social, que é diferente de autismo, que os remédios têm um papel absolutamente secundário, né? O autista melhora com treino. Treino intensivo. Treinamento. A criança autista tem que ser inserida em programas intensivos de treino com entre 1,5 e 2 anos, o melhor seria. Porque você a obriga a socializar e a falar. A criança autista tem uma tendência de não falar, né? Existem um autista não verbal e existem autistas verbais. Por exemplo, os Aspergers do passado, hoje a gente não usa mais esse termo, né? Eles são extremamente verbais e até hiperverbais. Eles falam muito cedo, são hiperléxicos, né? Aprendem a ler sozinhos, com uma idade precoce. Então, o que caracteriza o cérebro autístico é a baixa habilidade social, essencialmente, mais do que a questão da fala. Mas uma parcela dos autistas são não verbais, eles não falam, e mesmo que a gente faça treinamento intensivo precoce, não vão falar. Alguns. Mas a timidez excessiva, ela é um pouco o contrário do autismo. Porque no autismo é muito difícil para a pessoa pensar o que o outro está pensando e ela também não molda muito o comportamento dela pelo outro. O tímido, o fóbico social, ele tem uma coisa que a gente chama de hiperteoria da mente. Ele é tão conectado no que o outro pensa que ele está sempre supondo que o outro está achando ele ridículo, vai rir dele, vai ridicularizar. Fica centrado no outro, por isso que é tímido. Preocupado com a visão do outro, é isso? Estou correto no raciocínio? Perfeito. Ele é hiper preocupado a um ponto extremo, a ponto de não conseguir, às vezes, perguntar o preço de uma roupa numa loja, perguntar um caminho para um estranho quando ele está perdido na rua. Mas isso também pode ser acionado pela família, pelo meio, pode ser acionado uma timidez, não pode acionar, a gente ser responsável por um acionamento de um processo de timidez? Pode, assim, tudo que é comportamento humano e desenvolvimento socioemocional tem sempre um componente herdado, que é biológico, vamos dizer assim, ou espiritual, mas que nasce com a pessoa, e um componente que vem do histórico de vida, da tua interação com o ambiente. Então, por exemplo, eu nunca vi uma pessoa que não tinha uma tendência a isso e desenvolveu. O que a gente vê normalmente é uma criança que tem uma tendência a isso, aí se ela passar por certas situações, por exemplo, de bullying, óbvio que ela pode ficar mais fóbica. Sim. Doutora, qual a principal orientação para os pais que estão nos ouvindo, os pais presentes, os pais que estão conectados? Qual a principal orientação para uma saúde psíquica de uma criança? A criança que está chegando, a criança que já está aí, a criança pequena, a criança maiorzinha, ou mesmo o adolescente, o pré-adolescente. Como criar uma saúde psíquica para a vida adulta depois? A principal orientação. Olha, o que eu vou falar talvez soe um pouco banal. Infelizmente, eu acho que é o melhor que eu pude concluir depois de anos e anos de estudos, a tal ponto que
um dia eu posso contar para vocês, eu cheguei a desistir de pesquisa científica o dia que eu percebi isso, mas é assim, é o amor. E eu digo é banal, porque assim, eu trabalhava com pesquisa nessa área voltada para o desenvolvimento, e por muito tempo planejei fazer uma carreira em pesquisa, achava que valia a pena investir em pesquisa acadêmica. E aí, assim, né, você vai estudar, por exemplo, psicose, que a gente estava falando. Eu estudei bastante psicose. A gente foi olhar uma amostra de 2.500 crianças. A gente avaliou cada criança por 9 horas. A gente fez isso. Parece incrível, mas existem estudos dessa natureza. E o que a gente viu? As principais coisas que desencadeavam sintomas psicóticos? Bullying, violência. Né? O que normalmente faz a pessoa evoluir para o transtorno mental do que existe ambiental, fora a tendência que é dela, as coisas genéticas, que essas a gente não tem como mudar tão facilmente, é muito um ambiente interpessoal hostil. A hostilidade é uma das principais causas, né? A falta de suporte, o isolamento, é se sentir sozinho, é se sentir sem ter com quem contar, é se sentir desprotegido. Aí, sob esse ponto de vista espírita, na lei de causa e efeito, não é exagerado dizer que nós nos tornamos responsáveis pelo desprezo que damos a alguém, por exemplo, porque poderemos desenvolver ali, sermos a causa, né? Eu acredito demais, demais, que toda forma de tolerância é necessária. A pessoa, por exemplo, de baixa habilidade social, ela é inadequada. Ela é uma pessoa que vai te causar desconforto. Ela vai te pedir uma coisa que não se pede. Tá. Ela vai te ligar num horário inconveniente. Vai ser inconveniente, né? E a agressividade, doutora, principalmente na adolescência, como é que ficamos nessa história toda? A agressividade própria do adolescente, que tal, como tivemos aí esse episódio lamentável nos Estados Unidos hoje, ontem, né, do rapazinho lá com 17 anos, como é que ficamos? A adolescência, a gente estava falando um pouco dela, é esse momento peculiar da vida em que o indivíduo vai se lançar ao mundo sozinho. Acontece nessa fase uma sensibilização, principalmente dopaminérgica, que é um neurotransmissor que, entre outras coisas, modula a agressividade. Isso, de novo, vai ter a mesma função protetora do que essa certa paranoia que o adolescente tem. Então, ele fica mais reativo mesmo, mais irritado, é mais fácil ele reagir com agressividade. Mas é óbvio que, de novo, também, quanto mais seguro ele se sentir, menos agressivo ele vai ser. Se você olhar o histórico desses atiradores de escola americana, tem uma coisa que é praticamente comum a todos. Eles se sentiam hostilizados, excluídos e isolados. Normalmente é uma característica comum mesmo, quase todos praticamente, né? Todos. É óbvio que não é todo mundo que é isolado, excluído, sofre bullying, que sai atirando nas pessoas, claro, graças a Deus. Então, a gente não pode atribuir a isso a causa, falar, mas ele atirou em todo mundo porque, poxa, ele sofreu bullying. Não, muita gente passa por essa experiência sem reagir com agressividade. Mas eu tenho absoluta certeza que um mundo com mais tolerância e amor seria um mundo com menos violência. Muito bem. Nós gostaríamos de abrir ao público. Se alguém desejar endereçar alguma pergunta, nós deixamos um espaço propositalmente para essa finalidade. Se alguém desejar endereçar alguma pergunta, eu levo o microfone até a pessoa, para a pessoa fazer pergunta. Enquanto isso, o Edmilson já vai fazer a primeira pergunta, então. Vamos lá. Como estamos transmitindo ao vivo, é importante o uso do microfone aqui e também estarmos vinculados. Aí, vamos lá, Edmilson. Doutora, já foi perguntado e respondido. A senhora mencionou sobre o surto psicótico. Como a gente diferenciar isso, até para os pais ou os parentes, se esse surto ele é material ou é espiritual? Eu não acho que é muito necessário diferenciar, porque mesmo dentro do espiritismo,
Tem até um estudo muito legal que foi feito em São Paulo, que pesquisadores médicos iam a centros espíritas e pediam para pessoas que eram da orientação da casa espírita de tentar diferenciar o que era um paciente psiquiátrico de uma pessoa tendo só um fenômeno espiritual. Sempre que a pessoa perdeu a crítica da realidade, independentemente de ter um componente espiritual ou não, ela precisa de tratamento. E isso era interessante porque foi constatado por essa equipe da USP, nesse estudo, que os espíritas diferenciam bem. A gente acho que pode ficar tranquilo, que acho que a gente não está tratando por louco quem é só uma pessoa com perturbação espiritual e vice-versa. Então, na minha experiência pessoal, atendendo pacientes de toda a natureza, não só os psicóticos, eu acredito que quase sempre que uma pessoa está desequilibrada mentalmente, ela automaticamente se conecta com entidades que ou foram causadoras desse desequilíbrio, ou depois que você está num estado de desequilíbrio, vão se conjugar a você pela lei natural da afinidade. Então, por exemplo, se eu estou altamente depressiva, desanimada, e aí eu não consigo sair disso, eu vou me conectar com outras mentes que estão nesse estado, né? Então, a despeito de existir ou não um componente espiritual, a gente deve lembrar do recurso da medicina, porque se às vezes o socorro espiritual está tendo dificuldade para agir, eu não posso dizer do ponto de vista espiritual como funcionam os medicamentos, mas de alguma forma eles bloqueiam as possibilidades de perturbação. E para cada tipo de transtorno seria um medicamento diferente, então é preciso uma avaliação criteriosa. E acho que processos que são espiritualmente muito parecidos vão ter manifestações diferentes do ponto de vista médico. Muito bem. Uma pergunta de um internauta, doutora. O transtorno bipolar, é possível reconhecer na infância um transtorno bipolar? E como se trata? O transtorno bipolar ele é incomum na infância, mas existem crianças que são bipolares. Ele é incomum porque, para criança, o que é o transtorno bipolar? Até aproveito para falar, porque ele tem sido muito mal compreendido, né? Tem sido muito comum as pessoas falarem, por exemplo, olha, eu mudo muito de ideia, será que eu sou bipolar? Né? Ou meu filho fica feliz por qualquer coisa e triste no outro segundo, será que ele é bipolar? Tipo, não. O transtorno bipolar é um transtorno primário do humor, em que o humor da pessoa, a despeito do que está acontecendo na vida dela, fica persistentemente elevado, exageradamente elevado, eufórico, excitado, cheio de energia, disposição, autoestima ótima, e persistentemente assim, e depois persistentemente para baixo, também sem nenhum motivo. Então, deprimido, desanimado, sem ver graça em nada, a despeito de estarem acontecendo coisas boas ou ruins. É diferente de me acontece uma coisa boa, eu fico super feliz, me acontece uma coisa ruim, eu fico triste. Isso é ter uma regulação de afeto ruim, é típico da adolescência, é típico de criança, eles ainda não desenvolveram regulação emocional. O bipolar na infância é difícil diagnosticar, não acho que é uma coisa, tendo dúvida, vale levar para uma boa avaliação com psiquiatra em infância e adolescência, porque é muito incomum e são avaliações difíceis, mas o que a gente vê é uma criança que oscila muito o humor, de fato, a despeito do que está acontecendo, e fica persistentemente, exageradamente para baixo ou para cima. E trata-se, entre outras coisas, com estabilizadores de humor, que são medicamentos que levam, não tem dúvida alguma... Estabilizadores do humor. Estabilizadores do humor. Para crianças, os melhores estabilizadores do humor acabam sendo remédios que, para adultos, têm a função principal de ser antipsicóticos. Doutora Thais, nesses cuidados todos com a infância, com a juventude, o que é que nós, os pais, educadores, adultos, mais devemos prestar atenção no comportamento de uma criança? Tudo. Tudo, né? Que desafio! É assim, olha, eles não vieram ao mundo competentes, eles vieram 100% frágeis, incapazes de qualquer coisa, em completa vulnerabilidade. A criança vem ao mundo sem dormir sozinha, ela só dorme se você embala o sono, sem comer sozinha, você tem que fazer chegar a ela o alimento, Que coisa, né? sem pensar.
ela vem ao mundo sem se mover, sem enxergar, ouvindo rudimentarmente. Ela vai passar por uma longa jornada até ser plenamente autônoma e competente, e hoje a gente sabe que a adolescência se estende até 25, talvez 30 anos. A regra seria só dê autonomia para aquilo que ela já conquistou, o desenvolvimento pleno. E como é muito difícil avaliar para quem ainda não é especialista em desenvolvimento, minha sugestão é: olhe tudo, esteja perto sempre, esteja muito perto, seja amoroso, seja vinculado e mantenha a conexão. Mais importante, a conexão. Temos mais uma pergunta aqui do Wagner. Por favor, Wagner. Doutora, a senhora citou a questão dos estimuladores, não, dos estabilizadores para as crianças. Não está ocorrendo um excesso na prescrição para essas crianças desses medicamentos? O que vai acontecer? Nós ouvimos muito, antes se prescrevia a Ritalina, atualmente talvez o Concerta. Não está tendo um exagero? Hoje também se falando muito autismo. Todas as crianças têm características de autismo. O que fala sobre o excesso? E as drogas, como tratar as crianças e os adolescentes? Nos Estados Unidos, foi claramente constatado um excesso de prescrições. No Brasil, o que eu vejo, não chega a ser um excesso, porque não é nossa cultura levar uma criança num psiquiatra, né? Se vocês forem pensar, o que eu vejo no dia a dia é muito mais resistência à medicação dos pais do que, de fato, as pessoas pedindo muito medicamento para a criança. Acho que a gente é de uma cultura menos medicamentosa do que a americana. Mas, de qualquer forma, o que eu observo é uma tendência dos médicos. Você tem alguns médicos que super prescrevem, e aí acho que a gente tem visto algumas escolas e algumas linhas que realmente são mais favoráveis à prescrição, né? Mas, de forma geral, ainda é mais comum você ver uma criança negligenciada que precisa de tratamento do que uma criança medicada sem precisar. O que eu, infelizmente, tenho visto bastante no interior são crianças sedadas. E isso eu acho que é muito triste. Diferente dos Estados Unidos, onde se usa muito estimulante, essas coisas, Ritalina, Concerta, porque eles têm uma filosofia de vida muito da produtividade, né? Enfim, muito mais competitivos, talvez. Aqui o que a gente tem é uma cultura muito da tranquilidade, da paz e do sossego. E aí, isso é muito triste, porque quando uma criança está dando muito trabalho, é comum você ver alguns pais pedirem, por exemplo, remédio para dormir. Não se prescreve remédio para dormir para criança. Nunca na minha vida eu vi uma criança que dormisse muito mal, que você não conseguisse melhorar o sono com hábitos de sono mais regulares. Então, isso a gente ainda vê, mas acho que é uma questão para se pensar, sim. Toda a medicação, a gente falando aqui muito sobre o desenvolvimento, eu falei o tempo todo sobre estimulação, sobre treino, sobre os pais terem atitudes que favorecem o desenvolvimento de certas habilidades, né? A gente não está falando muito de remédio, mas também não sejam preconceituosos, porque algumas crianças precisam desse socorro. Algumas crianças, assim como alguns adultos, já transpuseram a barreira do equilíbrio mental. Elas já estão em grave desequilíbrio, e esse desequilíbrio já é químico. Seja porque ele começou no corpo com uma aprovação do espírito, que nasce com o corpo, com uma mente desequilibrada quimicamente, ou seja porque as perturbações da vida desequilibraram aquele espírito a tal ponto que o corpo se prejudica. Eu respondo isso para você com muita tranquilidade. Eu estava contando, né, que sou nascida numa casa espírita e que meu pai é médico. Meu pai atuou como psiquiatra há muitos anos e hoje ele só faz acupuntura e medicina chinesa. E meus pais foram muito conservadores do ponto de vista de medicamentos. Quando eu te falo conservadores, eu te digo que o meu irmão mais novo não chegou a tomar vacina.
E a gente tem que pensar muito, até que ponto a gente está sendo cauteloso ao não dar um remédio ou a gente está sendo negligente. E é difícil, às vezes, saber. Essa linha de equilíbrio é difícil, né? É difícil, sutil, né? É muito sutil. Muito bem. A última pergunta, então, vai nos fazer o Valdir. Por favor, Valdir. Doutora, uma criança que foi imperativo até os 8 anos, 8, 9 anos, depois mudou o comportamento, foi dócil, se tornou dócil, educada. Há possibilidades dela aflorar novamente essa agressividade? Quero fazer outra pergunta, dentro dessa. Essa criança, uma criança que se tornou dócil e teve um surto de agressividade aos 16 anos da sua adolescência, isso pode acontecer novamente, voltar a sofrer esse tipo de situação novamente? As crianças que são hiperativas, na maioria das vezes, elas vão deixar de ser ao longo do desenvolvimento. E, como eu estava dizendo, até 25 anos o cérebro ainda está em processo de maturação. Algumas pessoas demoram mais para maturar áreas importantes para essa regulação do comportamento e vão ficar plenamente capazes de se controlar, se regular mais tarde. Agora, é difícil opinar sem conhecer em profundidade o caso, porque o que levou a pessoa a ter o surto de agressividade pode ainda estar ali, mas a situação está favorável e por isso a pessoa não manifesta agressividade. E se a situação muda, é possível ainda manifestar. O que é importante diferenciar é a pessoa desenvolveu as habilidades, os instrumentos que ela precisava para controlar a agressividade e ela deseja isso. Porque se ela desenvolveu e deseja, ela vai ser capaz de manter esse controle. A Sandra tem uma pergunta aqui também. Doutora Thais, como que a psiquiatria tem um CID, tudo já, né, o transtorno, mas como ela vê o transtorno desafiador opositor, que são crises de nervoso, né? Na verdade, eu percebo que alguns psiquiatras têm uma certa resistência em aprovar mesmo, em chegar nesse diagnóstico, dar esse nome, né, usar esse CID. Apesar do transtorno opositor desafiador estar classificado, né, com uma categoria diagnóstica, como eu estava dizendo, né, as categorias diagnósticas não são necessariamente transtornos ou doenças mesmo, né? São descrições de padrões comportamentais com causas variáveis. Então, o que a gente tem na oposição ao desafio é um padrão de comportamento da criança em que ela ativamente se recusa a cumprir com ordens, regras, desafia muitos adultos, e é uma criança difícil de disciplinar. Dentro dessa categoria, você tem crianças com perfis muito diferentes. Desde, por exemplo, crianças que têm um atraso social. Então, um dos instintos sociais da criança é atender a autoridade. Crianças do espectro do autismo com um fenótipo mais leve, com alguma frequência, têm um padrão de comportamento opositor desafiador. Até, por exemplo, dando um outro exemplo, crianças com dificuldade de autorregulação, que são muito impulsivas, então elas acabam desafiando porque elas não conseguiram se controlar, e nisso elas aprendem esse padrão de comportamento, isso se estabelece. O que a gente sabe sobre oposição e desafio, de mais concreto com relação à intervenção, no entanto, sobre como tratar, é que você conseguir, como adulto, impedir ganhos secundários com comportamento opositor é o principal caminho para a pessoa parar de fazer oposição e desafio. Então, quase sempre, a oposição não é um surto, no sentido que a criança está fora de controle dela. É um padrão de comportamento que, se está se sustentando, é porque ele tem ganho. E esses ganhos, normalmente, são, através do comportamento opositor, controlar as pessoas, o ambiente, a situação. Então, a gente tem técnicas só para impedir isso. A melhor coisa, a gente lá no Bairral, por exemplo, tem um curso de pais de 12 semanas, só para pais ou cuidadores de crianças com oposição e desafio, aprender técnicas de manejo para evitar que elas sejam assim. Doutora, nós vamos encerrar, já ultrapassamos o horário, mas os internautas estão fazendo muitos questionamentos lá sobre perturbações durante a gravidez. Dá para abordar alguma coisa sobre isso, rapidamente? É muito complexo?
Não, é muito importante falar disso, nem que seja brevemente. O organismo da mulher durante a gestação está embebido em uma sobrecarga de hormônios que ela nunca teve antes. Tem muitos processos, a gente sabe, espirituais acontecendo na aproximação. Entre ambos, né? Entre ambos. Isso se manifesta no corpo através de uma situação biologicamente muito peculiar, né? A composição de líquidos no organismo está diferente, está tudo diferente. Então, é um momento em que acontecem alguns fenômenos que são universais. Então, a gestante, normalmente, ela tem uma dificuldade de concentração, ela fica, a gente chama de gestonta, né? Ela fica, de verdade, mais devagar. O humor fica mais lábil, tem uma série de coisas que acontecem. E depois que vem a criança, o puerpério imediato, o momento que a criança nasce, também o cérebro é bombardeado por outras substâncias e para a mãe pode ser uma experiência, às vezes, de muito sofrimento. Às vezes a gente vê depressão pós-parto, até psicose pós-parto. Agora a gente também vê outras coisas, né? Óbvio que tem muitas pessoas que não têm nenhum sintoma nessa fase, depois do nascimento da criança, mas a gente vê, por exemplo, eclodir de sintomas obsessivos, ansiosos e várias coisas. Uma época muito peculiar que requer muito cuidado, muita atenção. E, na dúvida, sempre procurar por ajuda. Sempre que você vê uma gestante ou uma puérpera, né, uma mulher que acabou de dar à luz, que não está mentalmente bem, nossa, tem muitas formas de ajudar e dela ficar bem. Procurem ajuda que vale a pena. As suas considerações finais, fique à vontade. O que gostaria de dizer ao público que está virtualmente conectado. Diga o que o seu coração tem vontade de dizer. Fique à vontade. Sem perguntas. Meu coração sente muita gratidão, muita gratidão e alegria por esse momento, pela oportunidade de estar tantas mentes aqui conectadas nessa mesma questão, tantas mentes amorosamente conectadas na questão da infância. É um sinal de que a Terra evolui, de que nós queremos cada vez mais receber esses espíritos que chegam com mais carinho, com mais zelo, com mais cuidado. Tenho certeza que quanto mais pessoas olhando para as questões do desenvolvimento a gente tiver, melhor é o nosso futuro, o futuro de nós todos. Então, é uma alegria muito grande saber que outras pessoas partilham desse sonho, partilham desse interesse e que estamos juntos nesse ideal. Muito obrigada. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Amanhã cedo, a doutora Thais vai estar no nosso lar e vai falar sobre filhos difíceis, né? Como transpor as barreiras dos diálogos com filhos difíceis, rebeldes. É isso mesmo. A gente vai falar algumas dicas sobre como fazer os diálogos mais fáceis, nas fases principalmente que eles são muito difíceis. Amanhã não será entrevista, amanhã será palestra. Ela está no nosso lar de manhã. Amanhã eu não estarei lá, ela terá o tempo dela. Estarei para assisti-la. Muito obrigado, doutora. Devolvemos a palavra ao nosso Marcos Bassoli, com a nossa gratidão a todos vocês. Muito obrigado, viu, seu Orson? Ajudou muito. Honra. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra. Depois nós vamos duplicar isso no YouTube, joga o link, vai para todo lado. Muito Fica gravado, isso que é importante. Os nossos companheiros do Centro Espírita Nosso Lar, com esse cuidado que nós temos que agradecer. Muito obrigado. Então, nós é que agradecemos com muita gratidão essa consulta, né, que foi feita aqui. Nós falamos o recado, né, que amanhã às 9 da manhã nós estaremos numa continuidade, talvez, abordando esse assunto lá no nosso lar. Eu só queria falar para o Edmilson que ele está na frente da câmera.
Então amanhã às 9 horas da manhã lá no Centro Espírita Nosso Lar, todos estão convidadíssimos. Quem está na internet, só conectar também. Vai ser muito produtivo, podem acreditar. E que nós possamos, mais uma vez, dar aquele recado para que no próximo sábado a gente receba a Rose aqui de coração aberto, com o tema casamental, e que nós sejamos todos convidados a ir lá no fundo, porque tem um chazinho fluidificado de cidreira, totalmente preparado para essa noite fria de matonense, que nos espera até mesmo para uma mensagem de agradecimento para a doutora, um abraço no seu Edo, uma conversa com o Orson. Então vamos postergar esse momento de fraternidade nosso lá no chazinho do fundo. Então, se eu puder convidá-los para uma última reflexão, para que, já imbuídos, né, dessa corrente de pensamento que nós estamos, relembrando do nosso Mestre Jesus, de todas as luzes que emanam de sua mão e se encontram com o nosso pensamento, nos impulsionam cada célula do corpo a esses movimentos evolutivos, a esse repensar, a esse convite à reforma íntima, que com toda a gratidão do nosso coração, agradecendo todos esses pensamentos, todas essas intuições, tudo aquilo que nos foi suscitado à mente, todos os casos, possam ser, a partir de agora, subtraídos desse campo da teoria e compensados no campo da prática, para que, uma vez colocando o amor e a fraternidade em cada gesto, em cada pensamento, em cada intenção, possamos modificar as nossas vidas e a vida de todos os nossos irmãos de caminhada, com maior enfoque nessa noite, a esses espíritos encarnados em corpos infantos juvenis, que estão sob nossas responsabilidades, que, angariando todas as luzes, toda a harmonia e toda a paz presente nesse ambiente, possamos mentalizar as nossas casas, os nossos amados que lá ficaram, colocando toda a proteção e toda a boa vibração nesses recintos, relembrando também dos nossos queridos desencarnados, que recebam nesse momento o nosso fraterno abraço. E indo além, pensando naqueles que não têm consolo nem paz, naqueles lugares onde muitos passam frio, fome ou sede de justiça, que possa o Evangelho Redentor de nosso Mestre Jesus alcançá-los no campo do pensamento, no coração, através de tantas mãos que podem atuar naqueles recintos, que possam encontrar a paz, o afago e o acalanto para as dores da terra. E assim sendo, desenvolvendo o raciocínio, desenvolvendo a razão, possamos nós também interpretar melhor as vicissitudes da caminhada, entendendo os apelos do nosso Pai a esses voos maiores do Espírito, a esses convites de comunhão com Deus, que são lançados a todo momento para aqueles de boa vontade. Muito obrigado, Senhor, por todas essas oportunidades. Que assim seja.